Aleluia, aleluia. Você pode ainda continuar de mãos levantadas. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos e te reverenciamos. E cremos na unção do Espírito para essa noite. A nossa suficiência vem do Senhor. Cremos, Pai, que as pessoas que estão também em casa assistindo esse culto receberão da unção que flui nesse lugar. Desde já nós nos apresentamos mais uma vez como canais do Teu agir. Cremos que somos uma bênção para essa igreja, para essa cidade, e o Senhor vai manifestar através de nós, não só de mim que vou ministrar a palavra, mas dos meus irmãos que estão em casa, que fazem parte da igreja de Cristo. Glória, favor, em nome de Jesus, sobre essa cidade, sobre essa terra, a terra que o Senhor nos deu para morar, Pai. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. A nossa casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. E nós te louvamos pela tua boa mão nos guiando a toda a verdade. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Somos teus. Somos teus. Diga, eu sou do Senhor. Eu sou a habitação do templo e templo do Espírito Santo. Aleluia. Deus é bom. Deus é fiel. E Ele não muda. Ele não desistiu de você. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Aleluia. Você pode sentar, querido, querida. Por favor, limpa a tela dele aqui. Aleluia, que bom que você veio. Vou dizer de novo, eu estou feliz porque você veio. Todas as vezes que você vem, me faz ser mais crente. Você me estimula a ser mais crente? Você pode olhar para alguém que está do teu lado e dizer assim, você me estimula a ser mais crente? Diga, e você vai me ver como canal de Deus nessa terra? Você crê no que você disse? Você vai viver. Aleluia. Onde está? Aleluia. O Senhor tem separado um tempo bom para a nossa vida. Eu sei que tem alguns irmãos que ainda estão vivendo a temporada de férias. Não tira férias da igreja. Alguns estão numa correria de trabalho, né? Ainda com expectativa de férias. Mas eu creio que esse é o tempo que o Senhor reservou para você. Se você veio, é com você que Deus quer tratar. E se você está assistindo, deixa eu te fazer logo um convite. Já vai trabalhando aí nas tuas mídias, mandando o convite para assistir o culto. Porque se essa palavra tem te alcançado e tem te abençoado, ela pode abençoar mais gente. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar algo com você que o Espírito Santo vem tratando sobre crescimento da igreja, e uma das coisas que faz com que eu e você cresçamos, saber que Deus tem o melhor para a nossa vida, e o melhor para a nossa vida é aprender a viver sendo guiado pelo Espírito Santo, aprender a viver em unção, honra e excelência, aprender a viver as novas etapas que o Espírito Santo tem preparado para nós. Deus, Ele já veio para o nosso futuro e preparou esse 2021 para a gente viver o novo dEle. E sabe, todos os dias somos desafiados a desacreditar nas coisas que Deus tem. Mas se você é da fé, você vai ver a glória de Deus. Porque a glória de Deus se manifesta para quem crê. Diga, está falando de mim. Diga, esse estilo de vida, de crer e receber, é a minha vida. Amém? É exatamente isso. Eu quero já te estimular. O contexto da ministração hoje é que você vai aprender a refletir a glória de Deus. Porque você já foi chamado para brilhar essa luz da glória de Deus.
Sabe, Tiago escreve que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Mas Jesus já também disse a mim e a você quem é que são essas luzes? Vós sois a luz. Quem lembra desse versículo? Vós sois a luz da terra e o sal. Então, seu Pai que é luz, que habita na luz inacessível, dele vem toda a boa dádiva para você e para mim. E nós podemos refletir a qualidade de vida, a excelente vida que Jesus trouxe para mim e para você. Vida e vida em abundância. Diga, eu nasci para viver uma vida abundante, refletindo a glória de Deus. E a vida do justo, ela é uma crescente. Eu me lembro, são 12 anos, e alguns momentos antes da igreja ser fundada, e está aqui hoje, graças a Deus, irmã Sueli, irmão Jailson, com as suas netinhas, a primeira porta que se abriu para ouvir essa palavra da fé, aqui em Vitória. Glória a Deus, e hoje eles estão aqui trabalhando. Pensa num casal de diaconato espiritual, cheio de graça, cheio de favor, e pegada pesada, meu amigo. O diabo tem até medo de passar nessa porta aí. Porque eles foram os que primeiro deram ouvidos para que você chegasse aqui. Amém? São primícias dessa casa. E Deus, eu amo esse assunto de primícia e Deus ama também. Estamos vivendo os primeiros cultos do mês, né? Os primeiros momentos, as portas se abrindo diante de nós para o novo do Senhor. Diga, o novo do Senhor. Todos os dias nesse ano para mim. Em manifestação. Aleluia. Provérbios capítulo 4. Aleluia. Eu fico animado quando você está animado no Senhor. Fica firme. Fica firme no Senhor, não desista. Corra com perseverança a sua carreira. Levante-se e resplandeça, porque nascida sobre ti a glória do Senhor. Aleluia. Não se preocupa que eu vou gritar. Já vou avisando para você não querer sair. Não saia, irmão Jair ali está treinado em algumas artes marciais, não dá de deixar você sair. Amém? Qualquer coisa ele solda ali a porta. Ele também é profissional nessa área. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Aleluia, eu estou feliz com o Senhor. Eu estou feliz com essa palavra que Deus trouxe para o meu coração e eu sei que vai te animar também hoje. Vai te dar um gás para você correr mais longe. 2021 só está começando. A carreira de vitória que Deus colocou diante de você está só começando nesse ano. Tem coisas boas, grandes e novas. Meu Deus, isso não vai sair da minha boca enquanto não chegar na nossa mão, amado. Vai chegar. E eu quero já também louvar a Deus pela vida do Wendel, né, do Daphne e do Álvaro. Estão de instrumentos novos. Postaram as fotos aí, menina. A gente tem orado para músicos novos aí. Chegando para todos os departamentos funcionando. Louvo a Deus pela vida de vocês. O sucesso da vida de vocês é o nosso sucesso. Amém? Eu creio nisso. Mas eles nem são ministros licenciados, daí é ministro da igreja. É membro da igreja. O que eles estão sendo honrados hoje com a vida deles, está honrando a nossa vida, ou seja, é a palavra que eles estão ouvindo, que eles estão dando crédito como sendo palavra de Deus, que está trazendo aquilo que eles precisam. E é a mesma coisa para você. Sabe, eu vou ler esse versículo, mas eu vou continuar sendo guiado. De madrugada, eu tive uma percepção no Espírito, e esse também é uma parte do tema da ministração. Deus vai começar a fluir nos dons do Espírito nessa igreja de uma forma poderosa. Eu vou dizer isso para você acreditar mais. Deus vai começar a fluir nessa igreja com os 9 dons do Espírito funcionando para o corpo. E você, não se preocupe, você vai ser usado. Como os nossos irmãos mais tradicionais gostariam de dizer, se estivessem pregando aqui, seria assim: dê lugar. Dê lugar a Deus na terra, vaso. Deus quer te usar. Deus quer usar de você aquilo que Ele colocou em você. Os dons e os talentos.
Amém? Vamos ler Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem entende aqui que há uma coisa progressiva aqui crescendo? Quem entende que aqui algo diferente está acontecendo? Aleluia! Diga, 2020 fechou. Começou um novo ciclo. Em 2021, a minha vida vai brilhar mais. Pessoas vão notar você no meio da multidão, por causa da luz do Senhor que vai refletir através da sua vida. Só deixe-se brilhar, alinhando-se à vontade de Deus. Eu quero abrir aqui meu celular, deixa eu só destravar ele aqui. Que eu quero ler em algumas outras versões. Não sei se vai ter aí, a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Mesmo versículo. Provérbios 4, 18. A estrada em que caminham as pessoas direitas, diga, sou eu. É como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Lembra que eu comecei dizendo que você é luz? E que seu pai é luz? Você vai começar a entender o seu chamado no corpo de Cristo. Você vai começar a ter revelação do seu chamamento, da herança que você tem no meio dos santos. A largura, a altura, a profundidade, comprimento de tudo isso que Deus chamou para ser. Você vai viver. E se depender de mim, você vai funcionar na igreja local com essa visão. Amém? Quem está pronto para crescer mais? Se movimentar nas coisas que Deus chamou para movimentar. Eu já vou avisando aqui para os irmãos que fizeram rema. Que fizeram o primeiro ano. Que já fizeram o segundo ano, que vai terminar o segundo ano. Se prepara que você vai começar a dirigir os cultos. A gente vai fazer a escala da igreja local. Você vai refletir a glória que você está aprendendo para viver. Você vai começar a exercer aquilo que Deus chamou você para aprender. Se Ele está te dando ferramentas, não é para você guardar num armário para um dia de uma necessidade. É para você crescer no conhecimento e na revelação, ajudando outras pessoas. E você vai funcionar. Quem lembra que eu ainda estou no Ministério da Foice? Eu ainda estou funcionando nesse ministério. Tem uma unção para foice bem afiada esse ano de 2021. Tem muita coisa para a gente fazer. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, crescer e multiplicar. Cada departamento e cada líder sendo um ótimo líder de evangelismo. Porque todos nós somos chamados para o Ministério da Reconciliação. Em todos os departamentos, jovens, adolescentes, crianças, casais, homens, mulheres, todos nós fluindo na liderança do Espírito Santo para o departamento de evangelismo. Eu acabei de descobrir quem vai ser o líder do evangelismo na igreja. Quer o nome dele? Quem quer? O Espírito Santo. Ele vai te guiar e ele vai te fazer ser uma ótima pessoa para testemunhar aquilo que ele já te deu. E nós vamos conquistar as pessoas que Deus tem para nós conquistarmos. Seja você no seu trabalho, seja você no departamento da igreja, mas essa igreja vai começar a crescer no ID do Senhor. A partir de nós, vamos ter novas pessoas nessa igreja. Não fico mais satisfeito com pessoa que não vem mais para o culto para aceitar ou não aceitar a palavra. Mas nós desejamos e chamamos à existência pessoas com fome e sede da justiça de Deus. E todos os cultos, a partir do que começou, né? Uma pessoa já se converteu aqui nesse ano. Eu achei pouco. Já tem um culto que ninguém se converte. E eu estou começando a ver em nós pessoas que podem chamar vizinhos. Pessoas que podem chamar alguém que não conhece nada da palavra e trazê-los. Por sinal, nós vamos pastorear essa senhora que veio para aqui para a igreja para aceitar Jesus.
ela não vai sair daqui de mãos vazias. Eu sei que ela aceitou Jesus, eu sei que ela confessou Jesus, mas ela vai ser discipulada e pastoreada. E você está sendo chamado para entrar nessas fileiras de crescimento. Não somos infrutíferos, nós somos férteis. Diga, o rebanho do Senhor é fértil e vai produzir, em nome de Jesus. Aleluia. A minha e a sua vereda é como um dia perfeito. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos justiça de Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fossemos feitos justiça de Deus. E aqui Provérbios, o escritor de Provérbios está dizendo que a vereda do justo, os caminhos do justo, você e eu que fomos justificados, vamos crescer na revelação do Senhor todos os dias. Será um ótimo local para você dizer amém. Nós vamos crescer todos os dias na revelação e no conhecimento de Deus, por meio da palavra, refletindo a face de Cristo nas atitudes cumpridas na prática da palavra. Amém? Então, Deus quer nos usar. Tem aí a nova Bíblia Viva, NBV, nessa versão aí. NBV, Nova Bíblia Viva. Aleluia. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não estou vendo. Deixa eu só achar aqui para vocês. Deus é bom. Aleluia. NBV. Provérbios capítulo 4, versículo 18. O caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro, ou seja, revelação plena, conhecimento pleno, e está chegando o tempo de você andar no conhecimento que você já recebeu. Estamos amadurecendo, amados. Estamos vivendo e, graças a Deus, protegidos, guardados debaixo da boa mão do Senhor, mas com um propósito, ganharmos vitória para Jesus. Essa palavra revelada vai entrar em todas as casas, em todas as famílias, vão chegar nos ouvidos dos vitorienses, e nós vamos ser aqueles que vão ajudar as pessoas a prosperar. E Deus conta com cada um de nós, amados. No departamento infantil, ou na igreja de criança, na igreja de jovens, na igreja de adolescentes, né? O termo é esse agora. No grupo de música, na diaconia, nos departamentos dessa igreja. E sabe, amados, Deus tem proposta de muito mais para mim e para você. Multidões estão por chegar porque nós vamos obedecer à voz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Deus, Ele quer nos usar nos dons do Espírito. Quem acredita nisso? Se não fosse assim, Paulo não diria para mim e para você, através das cartas aos Coríntios, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E ele ainda dá uma dica, que todos profetizeis. Ou seja, falem palavras inspiradas da parte de Deus para a igreja local, para a vida das pessoas que estão sob seu domínio espiritual, ou sob sua influência espiritual. Obrigado, irmão. Aleluia. E como eu estava dizendo, eu até não continuei. Essa madrugada, uma percepção do fluir de dons no Espírito. Eu creio. Eu já tinha percebido isso, só estava tirando dúvidas, né? Minhas dúvidas, não da parte de Deus. Deus não tem dúvida quando Ele chama os homens. Tanto é que a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Amém? Eu posso desistir do chamado que Deus tem para a minha vida, mas o meu chamado está lá. Se tem um local que tem propósitos e muitos talentos e dons desperdiçados, chama-se cemitério. Mas eu não vou para lá antes de cumprir o meu chamado.
Eu quero dizer, já disse isso em casa, eu não vou para o meu enterro, não. Se eu morrer antes da volta do Senhor, não precisa nem enterrar. Pode vender para uma faculdade dessa ou para algum fatiador, para vender, estudar, fazer alguma coisa. Algum curioso. Porque eu sei que eu vou ter meu corpo glorificado. Não tenho problema nenhum com isso, não. Mas o negócio é que eu não vou morrer antes de cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu sei que, entendo pelo Espírito, pelo que a palavra ensina, discernimentos de espíritos. Um dom do Espírito Santo que vem com um propósito de trazer a revelação de uma visão, como se fosse uma cortina. O Tony Cook fala assim, como se fosse um descortinar do ambiente espiritual, que é uma forma onde Deus dá para o homem, num propósito de alcançar revelação e entendimento daquela situação. Às vezes, ou muitas das vezes, as pessoas confundem que o discernimento espiritual é simplesmente para você entender quem é, se está com demônio ou não, se é de Deus ou não. Também é. O discernimento espiritual, ou o dom de discernir os espíritos, é para você perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas também para você perceber que aquilo que é de Deus, você pode provar. Vou dizer isso de novo. O discernimento como um dom do Espírito, para você perceber as coisas de Deus e começar a viver. Por exemplo, o seu chamamento, você vai discernir que você não foi chamado só para estar ouvindo, mas foi chamado para aprender e também ensinar. Foi socorrido para socorrer, foi ajudado para ajudar, foi aconselhado para aconselhar. Foi mudada a sua história para você chegar para alguém que está desiludido e dizer que tem uma novidade. A história pode ser reescrita. Não acaba na página final do diabo. A história da nossa vida foi escrita no livro da vida de Deus. E o diabo não pode interferir nessa história. E eu sei que esses dias, eu quero chamar você, convocar você, para que você faça a sua consagração. Tenha o seu momento de comunhão com o Senhor e comece a perceber, ore o que está escrito lá em Efésios. Que os seus olhos espirituais sejam abertos, iluminados, os olhos do seu entendimento, para que você saiba a grandeza do seu chamamento. Reconheça a parte da sua herança. Reconheça o poder que está disponível, a riqueza da glória de Deus. E sabe, amados, a igreja, ela foi chamada para viver os dons do Espírito. Amém? Viver frutificando nos frutos do Espírito, mas fluir para alcançar todos os que precisam ser alcançados através do dom. Alguns aqui vão ser levantados em dons de milagres, dons de curar, que são chamados dons de poder, para operar maravilhas. Por que Deus quer fazer isso? É para mostrar para aquele povo que nunca tem vontade nenhuma de vir para a igreja, que quando isso acontecer, ele vai querer ver. E vai dizer, no meio desse povo aí, Deus está. Você está entendendo? Deus não quer simplesmente uma fase esporádica, por mais que o contexto lá do capítulo falando sobre os dons, esteja dizendo que é quando o Espírito Santo, segundo ele, concede. Mas quem sabe que Deus é o maior interessado em se manifestar todas as vezes? Porque o próprio contexto, Jesus ensinando no Evangelho de João, diz que aquele que me ama será amado por meu Pai. Viremos e nos manifestaremos a Ele, porque Ele guarda os mandamentos. É esse o que ama ao Senhor, é o que guarda a palavra. E a palavra diz que nós devemos andar nos dons. Amém? Ser guiado pelo Espírito, mas vai fluir os dons na igreja, amém? Eu creio que esse tempo, esse ano de 2021, você vai ser usado de uma maneira sobrenatural, ou usado para fazer as coisas que Deus chamou você para fazer. Você vai fluir como o corpo de Cristo, amém? Em nome de Jesus.
Mas qual o dom que eu vou ter que escolher? Amado, não é você que escolhe. Mas vai ter coisas que você vai primeiro descobrir do seu chamado, que são inerentes ao seu chamado. Por exemplo, o discernimento de espíritos, normalmente para quem lidera um ministério, um pastor, uma liderança espiritual, tem esse discernimento até para poder ajudar nas decisões, para poder ajudar nas pessoas que vão ser chamadas para estar perto como liderança, para ser pessoas que vão ser influenciadoras na vida de outros, porque Deus nos chamou para ser influenciadores de outras pessoas. Ser depois meus imitadores, como sou de Cristo, lembra de Paulo? O que eu recebi do Senhor, eu os entreguei, ou seja, ele foi um replicador do ensinamento, como eu e você vamos ser. Eu amo quando a igreja vibra com as coisas que ela sabe que tem para fazer. E não se preocupe, eu não sou animador de plateia. Eu quero que você vibre com o que a palavra diz a seu respeito. Que seu coração arda desejando viver isso exatamente. Amém? 1 Pedro, capítulo 4. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz como vamos servir dentro de um contexto de corpo de Cristo, uns aos outros. É por isso que Deus conta comigo e com você numa fluência nos dons do Espírito. Amém? Você vai crescer e vai começar a comer caldo grosso. Vai começar a encontrar uns ossinhos aí nesse tutano. Você vai ter que começar agora a comer comida mais sólida. Porque você já tem 12 aninhos. Ah, mas eu cheguei agora, no meio da história. Não, se preocupe não. Você foi esticado. Você foi maturado pelo fogo do Espírito para ficar no mesmo nível. Mesmo sabendo que novos vão chegar, pessoas que entendem um pouco ainda mais do natural do que o da fé, mas você já está sendo chamado para dar alimento sólido a algumas pessoas. Amém? Vamos crescer nessas verdades. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Conforme o dom que recebeu. Conforme o dom que recebeu. Eu vou dizer de novo, conforme o dom que recebeu. Ah, mas eu não sei. Ore para que você saiba. Busque no Senhor a revelação e entendimento do seu chamado. Talvez você seja aquele cantor que vai cantar os hinos no Espírito, fluindo com palavra de sabedoria e profecia no meio do louvor, cantando a palavra, e vidas vão ser transformadas, porque é um poder disponível no louvor e na adoração. Mas você vai fluir no dom que recebeu, e você vai servir ao corpo de Cristo. Amém? Não tem ninguém que foi chamado para ser ocioso, mas todos fomos chamados para servir com um dom, para refletir a glória de Deus. Quando você está funcionando naquilo que Deus te chamou, você está refletindo o propósito da sua vida, que é para ser para louvor da glória de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Não se afaste do propósito que Deus colocou para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 6, fala de diferentes dons, né? Vamos lá, vamos abrir. A forma de ministérios. Romanos capítulo 12, versículo 6. E aqui eu estou fazendo literalmente esse link, né? Dons do Espírito, que são uma forma específica, onde o Espírito, segundo o seu querer, age através de uma pessoa, mas com os talentos e dons que Deus chamou você desde o ventre. São inerentes e em evidência esses dons do Espírito com o seu ministério pessoal. Amém? E aqui está alguns ministérios, versículo 6 do capítulo 12 de Romanos, diz: e há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Romanos 12, 6 e agora o 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
Quem quer ser canal de bênção para as vidas das pessoas aqui? Quem quer ter relevância na história da igreja local? Se prepara para servir com o dom que Deus colocou dentro de você. Se prepare para você crescer ministrando às outras pessoas. Sabe, ninguém vai crescer se antes não esvazia, tirando o velho, para que o novo chegue. Você se enche do Espírito, mas você precisa o tempo todo movimentar aquilo que você recebeu, para que nova revelação chegue. Não se preocupe, não é uma nova tendência teológica. É o que a palavra diz, que rios de vida fluem de dentro de nós. E tudo isso é pela fé. Ontem, uma vez você recém-nascido no corpo, na família de Deus, no corpo de Cristo, fazendo parte agora da história da família de Deus, você começou sem experiência nenhuma, sem entendimento nenhum, a viver a vida que Deus te chamou para viver. E às vezes, eu não sei você, mas comigo foi assim. Por mais que eu tivesse sido criado numa casa onde a maioria era evangélica, a maioria conhecia Jesus, mas a prática da palavra, para mim, muitas das vezes ficou complicada. Porque muitas das vezes a carnalidade me impedia de praticar aquilo que eu conhecia como verdade. Você está entendendo isso? Mas hoje você já sabe que a prática do pecado não alegra a Deus, e aquele que serve ao Senhor ou que é do Senhor não anda na prática do pecado, sim ou não? Mas antes se santifica, se separa para uso exclusivo de Deus. O apóstolo Pedro diz na sua carta que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, para uso exclusivo dele, para demonstrar para esse mundo as virtudes, capacidade, poder e força de Deus agir. Se concentra aqui, amém, amados? Eles estão resolvendo o que precisa resolver aí, se concentra aqui. Amém? Não se perde. Amém? Amém. Porque se você se perder, eu vou me desconcentrar também. Amém? Obrigado. Deus abençoe vocês. Fala de diferentes dons em Romanos 12:6, mas segundo a graça que nos foi dada, agindo por meio da fé. Até o que profetiza, no contexto você vai ler aqui as separações, né? Vamos continuar aqui. 6, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-la. E no versículo 11 diz, mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Isso, perdão, gente, perdão. 1 Coríntios, é que alguém, feito eu, esqueceu de ler direito e disse que era Romanos 12:6. Perdão, tá? 1 Coríntios 12, a partir do 6. Foi a versão que Alceu Valença fez. Essa foi eu que fiz a confusão, perdão. Então fui eu que errei. Amém? Esse foi o primeiro erro da minha vida. O segundo foi agora, né? Aleluia, amém, gente. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 6. Eu falei uma coisa e estava lendo outra. Amém? Me perdoe. Se você não perdoar, você não vai para o céu, é melhor você ir para o céu. Perdoa aí. Então, voltando para aqui, já que eu errei, induzi vocês ao erro e confusão, vamos lá voltar para o Coríntios 12, 6, diz assim, e há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito, diga, mediante o Espírito. E onde é que está o Espírito Santo? Diga, dentro de mim. Ele mora em mim. Ele é a unção do Santo que habita em mim, diga isso. Mas ele também é a unção que vem com um propósito sobre mim, para fluir, para abençoar outras vidas. É esses 9 dons em evidências. Amém? Com um fim proveitoso. Nunca a unção que vem para o fim proveitoso é só para você. É através de você para outros.
Quando você perceber serviços, é para você, isso aí é para você. Essa ferramenta, a capacidade de você produzir algo. Os serviços que você foi chamado para fazer no corpo de Cristo. Mas o dom do Espírito não é para você. Ele flui através de você, por causa do ministério que Deus te capacitou, te equipou para agir. No caso, pastores, profetas, né? Fluindo no seu chamado e nos dons, os evangelistas. Amados, a evidência desses dons do Espírito, como eu falei, o pastor ou liderança espiritual, normalmente é natural que ele vá fluir no meio do ensinamento, no meio da concentração, ensinando ao seu corpo lá, a igreja local, ele flua no dom de discernimento de espíritos. Todos podemos profetizar, amém? Mas o dom de profecia aqui é algo diferente. Não é como o corpo local fluindo de uma maneira onde um se levanta com línguas, outro revelação, tal. Não, é isso não. O que ele está falando aqui é o dom de profetizar algo específico, uma intervenção específica para um momento específico. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Isso aqui é algo que o corpo da igreja local vai ser tocado por essas unções. E o profeta, no seu ministério, ele flui nisso. Na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, fluindo em milagres, dons de curas. Pode ver que ele separa aqui dons de curas e operações de milagres. Ele faz distinção de um e de outro. Pode acontecer uma cura milagrosa, como a evidência do próprio dom de cura, e às vezes o profeta ou o ministro que está fluindo, e o dom do Espírito se movimenta, uma unção diferenciada no ambiente, e a pessoa é curada, às vezes até sem um ministro tocar. Aí já entra em evidência também o dom da fé, e o irmão Kenneth Hagin fala que é o dom da fé especial, que é a fé de Deus agora agindo sobre uma situação. Não é mais sua fé, é a fé do próprio Deus agindo a seu favor, alcançando onde você não alcança. Eu posso tentar explicar de uma maneira bem simples mesmo. Seria os dons evidenciados no chamado para socorrer o corpo de Cristo, seria as possibilidades divinas, suprindo a impossibilidade humana de dar aquilo que Deus quer que aconteça. Quem entendeu isso? Os dons do Espírito fluindo no corpo da igreja é a possibilidade, a capacidade de Deus de alcançar pessoas onde o homem não alcançaria. Tocando num ambiente onde só poderia ter sido Deus. Tem pessoas que vão chegar aqui quebradas com coração, alma, espírito, né? Corpo doente, e o dom do Espírito em evidência na sua vida e na minha, vai fazer socorro chegar para a vida dessa pessoa. E às vezes essa pessoa até sem dizer nada para ninguém, nem o que está sentindo, disfarçando as evidências com a sua face até sorrindo, mas por dentro todo quebrado. Mas o Espírito Santo sabe, Ele é Deus, Ele conhece a necessidade, Ele supre. Agora Ele quer que eu e você sejamos canais. A Igreja Verbo da Vida Vitória vai crescer no entendimento de que pode e deve ser usado como canal do agir de Deus para essa cidade. Vamos crescer nisso. Se prepara para um dia você estar andando na rua e de repente o Espírito te pegar e dizer: ei, vá lá e fale para essa pessoa que isso que ela está precisando, eu que vou dar. Ou então vai lá e diz para essa pessoa não entrar nessa rua, não fazer isso. Palavra de conhecimento, palavra da sabedoria de Deus vindo para você e revelando uma situação. Seja canal, mas desobstruído, livre, santifique-se para o Senhor te usar. Amém? Vamos continuar. E agora que eu estou vendo que fui eu que anotei mesmo Romanos 12, por isso que eu citei o errado. Aleluia! Tudo o que precisamos entender é que acontecendo de fluir com essa graça, eu já vi isso acontecer, amados. Depois de um fluir, de um dom se manifestar, eu vi perna sendo crescida. Uma pessoa que tinha deficiência de nascimento,
quadril troncho, aquela perna que as pessoas brincando diziam era 30-29, né? 30-29, 30-29, a pessoa mancando. Uma perna menor que a outra. Teve gente que até com aquele sapato de diferente tamanho. Eu vi homens de Deus fluindo e essa perna crescer, o quadril voltar para o lugar, como também vi pessoas do mesmo jeito que receberam um talento ou o cuidado de Deus, um milagre trazendo saúde para a vida dela, e ela voltar a ficar deficiente por causa de incredulidade. Por exemplo, e agora que eu sou curado, eu vou perder minha aposentadoria. E voltou literalmente a andar de moletas. Quando a perna dele cresceu e se ajeitou a coluna, o quadril, tudo. De uma forma poderosa, Deus usando um homem de Deus. Já parou para pensar em você ser esse canal? Já parou para pensar que você na área de saúde pode chegar lá, né? Tem irmã Detinha aqui, Manu, acho que quem mais? Tarcísio. Tantas situações, né? Tantas deformações ósseas, tantos acidentes, né? Que a pessoa precisa de fisioterapia, precisa de atendimento hospitalar. E você é o toque de Deus chegando lá no hospital. Esteja pronto para Deus te usar de uma forma sobrenatural, que o doutor dizendo, prepara o fulano lá para a cirurgia, e você dizendo, não, já está pronto. Quem crê nisso aqui? É assim mesmo, amado. Porque se você se disponibilizar, Deus vai te usar. Porque é Ele o maior interessado em mostrar para essa cidade que tem um Deus nos céus e Ele está vivo. Aleluia! E Ele conta comigo e com você. Sabe, talvez você tenha vindo como eu, de uma visão tradicional. Mas deixa eu dizer para você, eu não vim somente ver, já vi muitos milagres no Verbo da Vida. Mas quando adolescente e criança, não pequena lá em Barbacena, mas lá em Recife, numa igreja abençoada, Assembleia de Deus, vi muitos aleijados saindo de cadeira de roda, vi muito surdo ouvir, e a primeira palavra que saía da boca dele era Jesus, sem nunca ter ouvido uma palavra, e ainda ser batizado no Espírito Santo. Eu vi pessoas que não sabiam ler a Bíblia, e hoje ensinar e pregar com destreza a palavra de Deus. Quando nunca foram para a escola, pelo poder do Espírito, ensinando. Um dia elas sentaram e disseram, Espírito Santo, você sabe todas as coisas, me ensina a ler. E começaram a ler. E começaram a pregar. Sabe, amados, Deus não morreu, Deus não cansou, Deus não estragou o seu estoque de milagres e prodígios e maravilhas. Deus não cansou de trazer palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, revelação, variedades de línguas. O negócio é que a gente ficou muito acostumado com a rotina de uma igreja parada. Mas não nós. Não essa igreja. Não você. Porque você nasceu no Espírito. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E esse Deus é o Deus de revelação. É o Deus que flui com os dons de poder. É o Deus que quer entrar na vida de um defunto e fazer ele reviver. Ele só precisa de um corpo. Ele achou e fez em Jesus o primeiro homem, né, sem pecado, para fluir e ser corpo agindo como expressão exata da vontade de Deus, do ser de Deus. E tudo que Jesus fazia, ele dizia que via o Pai fazer para ele poder fazer, falava o que ouvia o Pai falar, para ele poder falar, né? O contrário. Ouvia o que Deus falava para Jesus falar, né? Eu falei o contrário. E você vai agir do mesmo jeito? Vou dizer de novo. Você vai agir do mesmo jeito, se você crer. Se prepara, amados. Eu estava lendo o livro do irmão Kenneth Hagin, Compreendendo a Unção, e ele falando sobre dons do Espírito, ele fala de um homem chamado Pai Smith.
que ele dizia que era um avivalista, um homem, se fosse nosso aqui no Nordeste, seria um nordestino matuto, e ele um texano, um homem que trabalhava em fazendas, não tinha muita educação, mas ele fluía na palavra pura e simples de evangelização. E o dom que o Espírito Santo fluía com ele para levar as pessoas para diante do altar, é assim que o irmão Kenneth Hagin fala, era ele dançando no Espírito. E o próprio Kenneth Hagin, dizendo que via os cultos dele, dizia, como é que esse homem vai fazer isso? Não acredito que ele vai fazer isso, não. E ele disse que pela primeira vez que viu esse homem dançando no Espírito, esse homem tinha 63 anos. E ele disse que começava na carne. Ele dizia para a filha, fulana, toca o piano. E ele começava a dançar sozinho. Mas todo mundo via o que acontecia quando a unção vinha. Era diferente. Ele começava na carne, mas depois o Espírito dançava junto com ele. E depois ele estava lá dançando, pegando as pessoas, levando para Jesus. E o próprio Kenneth Hagin disse, olha, eu nunca ganhei tanta gente como ele. E aprendi a ver a unção e o modo que Deus usava ele como uma unção especial, específica sobre o chamado dele. Deus tem algo específico para você agir e demonstrar as glórias dele. Deus tem um modo específico e vai te dar ousadia para você fluir naquilo que ele te chamou para fluir. Só esteja pronto. Só esteja disponível para o agir de Deus. Vamos continuar. Aleluia. Aleluia. Capítulo 4, versículo 7. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Do próprio Coríntios, 1 Coríntios. Capítulo 4, versículo 7. E você vai ver que a glória sempre vai ser de Deus. Nunca vai ser de quem está sendo usado. Amém? E eu já vi também pessoas que já fluíram nos dons e pararam de fluir, porque disseram que talvez fosse ele o motivo da unção fluir. Glória a mim, louvado seja eu, né? A quarta pessoa da Trindade Santa. Nunca corra esse risco na sua vida. Porque se fosse assim, a jumenta poderia dizer que era a quarta pessoa da Trindade Santa, né? Ela profetizou para o profeta. O extraordinário de Deus é para todos viverem, mas nunca para si gloriar ou se vangloriar. Capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim, pois quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Quem lembra que a gente estava lendo no capítulo 12, que o dom é concedido pelo Espírito? Você sim tem que fazer o esforço de se andar em linha com a palavra e em santidade. Porque Deus não vai usar qualquer coisa. Deus não vai usar a pessoa de qualquer jeito. É para isso que Ele nos chamou para a santidade. E Ele nos santifica para uso dEle. Mas quando você for fluir nos dons do Espírito, eu sei que você vai fluir em nome de Jesus. Você está crescendo em conhecimento, em graça e revelação do Espírito Santo. Como o pastor Humberto costuma dizer, 2021 é o ano da sala de espera, onde você vai aprender e vai ser instigado pelo Espírito para ter mais revelação. E com essa revelação você vai começar a andar no conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade é que você tem um talento e um dom de Deus para fluir, para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Vamos lá, vamos continuar. A nossa vida deve ser uma vida constante, de constante progresso espiritual, sim ou não? Tanto é que Paulo, mais para frente, ele diz, olha, procurai com zelo, depois que ele mostra um melhor caminho, um caminho mais excelente, né? O caminho do amor. Ele diz, olha, mas procurai com zelo os melhores dons. Isso quer dizer que eu posso crer para fluir no dom, que pode ser para mim até espetacular demais, mas para Deus é simples. Eu vou trazer, eu sei que é errado isso, mas eu vou trazer um entendimento que eu tenho sobre essa
esse contexto. Deus sabe a necessidade da igreja, sim ou não? Vou perguntar de novo, para você agir, interagir comigo aqui e acordar você. Deus sabe a necessidade da igreja, sim ou não? Deus sabe a necessidade da humanidade. E Ele sabe o que é o melhor para fluir. Eu entendo que o melhor para fluir, o dom melhor para se fluir, é aquele que Deus está disponível para o momento e suprir a necessidade da igreja. Suprir a necessidade de alguém que está precisando. É isso que eu entendo como melhores dons. Eu sei que Paulo está dizendo, procure todo mundo profetizar, porque quem profetiza edifica o corpo. Seja aquela voz profética de Deus, viva o profético de Deus o tempo todo. Mas seja também o canal para suprir a necessidade que o corpo da igreja tem. Se disponibilizando para ser um agente do favor de Deus para a igreja local. Para as pessoas dessa cidade. Sabe? Profetize em nome de Jesus. Levante sua voz profética e declare sobre essa cidade salvação plena de todos os moradores dessa cidade. E de Vitória conseguir conquistar toda a zona da mata. O Agreste, o Sertão, e o Brasil, e o mundo, e até os confins da terra. E você seja o canal. Aleluia. Jó, capítulo 17, versículo 9. Vamos dar uma acelerada aqui, que o tempo está correndo. Livro de Jó. Capítulo 17, versículo 9. E é isso que vai refletir na sua vida. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força, em entendimento, em revelação, no propósito que Deus chamou você para viver. Amém? Amém ou não amém? Salmos 84. Versículo 4 e 7. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. O que acontece com eles? Vão indo, no versículo 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aqui é um contexto de se aproximar de Deus. Está falando específico do povo de Israel, mas ele também está falando da vida do justo. E você foi justificado, sim ou não? Você pode pegar esse contexto para você? Versículo 10, do mesmo capítulo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Essa é a vereda do justo que vai brilhando, 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 crescendo, fluindo, vivendo o chamado, fluindo nos dons, frutificando nos frutos do Espírito e florescendo diante do mundo aquilo que Deus quer que apareça. Amém? Salmos 92. A partir do versículo 12, vamos ler até o 15. O justo, quem é justo aqui? Florescerá, como a palmeira crescerá, como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Ah, mas eu já estou velhinho, estou cansado de guerra. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É para isso que você vai fluir nos dons. É para isso que você vai fluir com o Espírito Santo, para demonstrar as virtudes de Deus. Vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que a gente já leu, né? Ou não? Não lemos não.
2 Coríntios 3,18. Fala que o Senhor é o Espírito. Segunda Coríntios 3,18. Aliás, 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Todas as vezes que você se deixa ser usado pelo Espírito Santo, você vai sair brilhando mais com a face de Cristo, resplandecendo mais o desejo de Deus de ser o que você nasceu para ser, corpo de Cristo aqui na terra. Se prepara para as pessoas começarem a te chamar de Jesus. Alguém já fez filme, né? Fez histórias, fez livros em seus passos. Aliás, em seus passos, que faria Jesus. Ou seja, nessa área onde você precisa fazer, o que você precisa tomar de atitude, como Jesus agiria? Você consegue agir igual? Teve situações onde Jesus, como essas unções especiais que o próprio Kenneth Hagin cita, de uma forma diferente, Jesus usou do poder, do dom de curar em evidência. Ele cuspiu no chão, fez uma argila, né? Botou nos olhos do cego e mandou ele lavar. Olha que coisa diferente. Você já tentou orar por alguém cuspindo nele? Nem tente, se você não foi guiado pelo Espírito. Porque senão você vai ter que receber os 5 dons ministeriais, e às vezes a pessoa nem crente é. Vai doer. Aleluia. E outra vez ele tocou com a própria saliva dele na língua do surdo. E assim, a gente vê nesses livros, o Evangelho de João diz que muitas das obras de Jesus não foram escritas porque não caberia na face da terra livros para fazer a sequência dos milagres. E quantas vezes inusitadas Jesus foi usado, né? Quando as pessoas esperavam que ele fizesse um milagre, ele dizia: vai, perdoados são os teus pecados. O cara falou: e pode assim? E é desse jeito? De uma forma diferenciada, Deus vai te usar. De uma forma inusitada. Porque o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus, amém? E a palavra é poder de Deus fluindo através de mim e de você. 1 Timóteo capítulo 4. E você vai refletir essa glória, amém? 1 Timóteo capítulo 4. Isso é um chamado de Paulo para o jovem pastor Timóteo andar em linha, em se tornar um modelo, não se tornar negligente. E no versículo 15 ele diz: medita essas coisas, que ele está dando uma sequência de ensinamento. E eu quero usar esse texto para dizer para você: medite nessas coisas dos dons do Espírito. Medite nessas coisas de você ser canal do agir de Deus de uma forma espetacular. Amém? Deseje ardentemente fluir nos dons do Espírito. E eu vou dizer para você onde você vai começar a abrir essa porta. Orando em línguas. O fluir em outras línguas, ela abre o sobrenatural de Deus, para que você consiga crer do jeito certo e tenha ousadia do jeito certo para fluir no tempo certo. Você orando em línguas é você sintonizando o seu espírito com o Espírito de Deus, com o coração de Deus, e segredos chegando para você poder agir do jeito que Deus quer que haja. Mas vamos lá para a situação que Paulo falou: medita estas coisas e nelas ser diligente, não negligente, diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, continua a vida do justo, né? Que vai melhorando. Essa é a sua vida.
Essa é a minha vida diante de Deus. Amém? Eu já vou encerrar com isso aqui. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 61. E nessa madrugada eu me vi fazendo isso no Espírito, e eu quero te convocar para falar isso também, junto comigo, em unanimidade, crendo, todos com o mesmo propósito. Isaías 61. Aleluia. Deixa eu só tomar uma água aqui. Aleluia. Aqui é o contexto, está falando sobre Jerusalém. Mas eu quero fazer isso como um ato profético sobre a cidade de Vitória. E eu quero te chamar para já fluir num dom de profecia nesse momento, botando o nome de Vitória no lugar de Jerusalém. Deixa eu te falar como vai ser, depois a gente vai ler junto. Por amor de Vitória, não me calarei. Ou podemos mudar para o nosso estado, né? Também aqui. Por amor de Pernambuco, não me calarei, e por amor de Vitória, não me aquietarei. Até que saia a justiça, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a justiça de Vitória, e todos os reis a sua glória. E Vitória será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais chamarão Vitória de desamparada, nem a terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão Vitória, minha delícia, e a terra de Vitória será desposada, porque o Senhor se delicia nela, e essa terra será desposada, porque como o jovem esposa a donzela, assim teus filhos, ó Vitória, te esposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de Vitória se alegrará o seu Deus. Você pode declarar isso comigo agora? Talvez você se enrole com um jeito de falar, porque eu me enrolei aqui, lendo. Ainda mais que a minha Bíblia está toda arriscada. E eu mesmo apaguei algumas coisas aqui riscando. Mas vamos declarar isso? Você pode ser boca de Deus para essa cidade? Vamos lá? Oh meu Deus, espera aí. Eu mais uma vez estou errando. É 62, tá? Pelo amor de Deus. Isaías 62, do 1 ao 5. Oh Jesus, e olha que foi eu que escrevi. Se fosse outro eu dizia, não, foi o fulano que escreveu. Mas vamos lá. Vamos lá todos juntos? Por amor de Pernambuco, não me calarei. E por amor de Vitória, não me aquietarei. Até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a justiça de Vitória, e todos os reis a sua glória. E será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais chamarão Vitória de desamparada,
nem terra denominada desolada se chamará, mas será chamada minha delícia. Aleluia. A sua terra desposada, porque o Senhor se delicia em vitória, e de vitória se desposará, porque como o jovem esposa a donzela, assim os seus filhos te esposarão, vitória. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrarão de vitória o seu Deus, por meio de mim. Amados, eu sei, parece estranho. Eu estou lendo uma coisa totalmente fora. Ei, começa a se ver na história da palavra. Tudo que Deus prometeu é para mim e para você. Todas as bênçãos e todas as promessas temos nele o sim e o amém. Esteja pronto para fluir nos dons do Espírito Santo para esses tempos. 2001 vai ser muito diferente. 2021 será muito diferente. Acabou o tempo de boca fechada. Acabou o tempo do diabo subir na mesa e dizer, está dominado. Não, você vai dominar. Pela unção do Espírito sobre a sua vida. Eu espero que eu não tenha te atrapalhado a entender o que Deus quer fazer através da sua vida. Aleluia, fica de pé, em nome de Jesus. Grupo de louvor, vem cá. Aleluia. Tem uma liberação da parte de Deus que a gente ainda não viveu. Tem um ambiente onde eu e você, em Deus, não descemos ou nos aprofundamos ainda. Deus é como aquelas vagas. Quando você mais procura de Deus, mais tem. É como o texto de Jó, eu acho que é isso. Não, Jonas, que diz que um abismo chama outro abismo. As vagas vindo umas sobre as outras, como as ondas do mar. O mar revolto. Quanto mais você se aprofunda em Deus, mais profundidade Ele tem. Quanto mais você busca da revelação de Deus, parece que você ainda não conhece tudo. E eu vou dizer para você, Ele é uma fonte inesgotável. Esteja pronto para você mudar o destino dessa cidade. Isso é coisa para crente. Esteja pronto para Deus usar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu chamado, o seu ministério, a unção que Ele mesmo colocou dentro de você, para tocar coisas maiores. Pai, em nome de Jesus eu creio, num derramar do Teu Espírito sobre a nossa vida, sobre essa igreja local, sobre esse ministério, o Verbo da Vida, como já está acontecendo desde a sede até nós, Pai. Crescimento, avanço, rompimento, mas também consertos, alinhamentos, em nome de Jesus. Eu creio nos irmãos que estão em casa também, uma unção tangível, palpável, Pai, tocando na vida deles agora, Pai. Que eles sejam cheios da plenitude de Deus, que eles sejam cheios da revelação do seu chamamento no meio dos santos, que eles compreendam o seu chamado, que eles vivam à altura de tudo que o Senhor chamou eles para viverem, Pai, e nunca mais cansados, mas renovados as suas forças, correndo com perseverança, renovando as suas energias no Senhor, porque confiam em Ti, Pai, subindo com asas como de águias, Pai, e voando voos mais altos, indo para locais mais longe. E essa igreja vai ser conhecida pelo amor de Deus. Essa cidade vai ser conhecida pela glória de Deus, manifesta em todos os ministérios, todos os pastores. Eu creio, uma unção nova e fresca sobre as suas vidas, discernimento espiritual, sabedoria, revelação, para fluir com as coisas divinas. Em nome de Jesus eu creio. Nunca mais seremos os mesmos, Pai. Nunca mais olharemos para trás, mas avançamos para o novo do Senhor.
Avançamos para a carreira proposta e um alvo em Deus. Aleluia. Se você crê, levanta suas mãos e começa a dar graças. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa unção fluindo, crescendo e aumentando na nossa vida. Eu creio naquilo que nós precisamos crescer, Pai. O que faz da nossa parte é te buscar. Aleluia. E o Senhor vai ser achado por nós. O Senhor é aquele que está mais interessado nesse relacionamento. O Senhor é aquele que está mais interessado que sua igreja flua. Aleluia. E eu creio no fluir do teu Espírito, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Só vai melhorar para a glória do teu nome, Pai. Em o nome de Jesus, te bendizemos, te exaltamos para o louvor da tua glória. Diga amém. Aleluia. Você pode sentar.